Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu vou viver uma vida inteira e eu nunca vou me acostumar. É maravilhoso, obrigado, Jesus. Essa é a última série, a última mensagem, perdão, a série não. A série já deve ter outra nascendo agora, mas essa é a última mensagem da série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. E esse princípio, esse sentimento vai abrir as maiores portas do teu 2025. Escute, uma palavra, um adjetivo tem o poder de abrir portas que o teu talento jamais te levaria. Então, lindo, antes de nós irmos para a mensagem, eu quero te pedir um favor. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa mensagem. E vamos pro vídeo. Você sabia que em poucos lugares da Bíblia, Jesus abriu o seu coração para falar sobre Ele? Todos os evangelhos é Jesus ensinando a partir dele, que é a palavra de Deus encarnada, mas é Ele falando para as pessoas. Mas em um determinado momento, Jesus abre o coração para dizer quem Ele é. O que Ele é? E aí Jesus diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Uau! Você já imaginou que o nosso Deus, quando se declara sobre o que Ele é, Ele não diz eu sou pesado em justiça, eu sou severo, eu sou... Não, Ele diz eu sou manso e eu sou humilde. Você consegue imaginar que o nosso Deus, as características principais dele é mansidão e humildade? Você consegue imaginar um homem manso e humilde sendo cruel? Você consegue alguém manso e humilde rejeitar alguém? Eu vou te perguntar até você que falar não com vontade. Você consegue imaginar alguém manso e humilde rejeitar alguém? Ai, tá bom. Eu também não. E olha que isso pra gente é um desafio, sabe? Porque normalmente nós criamos um Deus para nós que é mais parecido com a gente do que com de fato o que a palavra diz que é. Quem é muito severo cria para si um Deus ainda mais severo. É como se o meu princípio de justiça é 6 e ele já é muito alto. Então o Deus que eu criei para mim precisa ser mais severo do que eu sou. Entende? Então é como se nós tivéssemos uma limitação teológica de confundir as coisas, de tentar criar um Deus que se parece com a gente, não com aquilo que de fato é. Eu vou te falar, Deus não deve ser parecido com você. Deus não pode ser parecido com você. Pelo contrário, nós precisamos ser parecidos com Ele. Ai, 10 amém. Eu vou dizer de novo, lindo. Nosso desafio na terra é ser parecido com Jesus. Quer ver uma coisa engraçada? Então alguém diz assim: Deus é amor, mas Ele é
justiça. Amém. Você crê nisso? Creio completamente. Ele é amor, mas ele também não é mas, ele é, e ele é justiça. Uma coisa não é o antônimo da outra. Não existe porque você é amor, então você não tem justiça. Peraí, é porque nós falamos assim? Porque para nós, se você tem amor, não há uma justiça efetiva. É como se houvesse um escorregão de caráter, onde eu poupo aqueles que eu amo e aqueles que eu não amo, então eu uso a da justiça. É mais ou menos isso. Um outro ponto interessante também para a gente refletir é: quando alguém fala muito sobre o amor de Deus, alguém diz assim: mas você não pode esquecer que ele derrubou a mesa do templo, lembra? Dos vendilhões. Por quê? Porque tem gente que acha que se você fala muito sobre o amor de Jesus, você gera cristãos imaturos e despreparados. Ok? Você tá entendendo a linha de raciocínio? Agora, observa comigo. Qual é a postura de Jesus no Novo Testamento em relação ao pecador? Lembra comigo, qual é? Quando ele vê uma mulher prostituta, ele vai para longe dela ou ele vai para perto dela? Amém, vocês estão muito bem. Quando ele vê um homem leproso, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Quando ele vê um cobrador de impostos, ele vai para longe dele ou ele vai para perto dele? Então significa que a maioria das interações de Jesus é ele indo para perto do pecador. Quantas vezes na Bíblia Jesus derrubou uma mesa? Então, se na leitura somos desproporcionais, na análise também precisamos ser desproporcionais. Ele é muito mais amor do que qualquer outra coisa, e não afeta a sua justiça, mas nas suas interações, na maioria delas, ele está sendo manso e humilde. Fala para quem está pertinho de você: com você ele é manso e humilde, permanece sendo justo, mas ele é manso e humilde. Só que o que me pega é Jesus dizer: aprendam de mim. Se você tem que aprender algo rápido de Jesus, aprenda a ser manso e humilde. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você se considera... Oh meu Deus. Você se considera alguém manso? Não olha para a esposa agora, não olha para o marido, olha só para frente. Vamos de novo. Você se considera alguém manso? Amém. Senhor, não tem nenhum anjo aqui hoje, Jesus, é só vida louca. Vou fazer uma segunda pergunta. Você se considera humilde? Que lindo. De repente os mansos são humildes agora. Porque eu não sei se você percebe, mas para ser humilde é necessário ser manso. E para ser manso é necessário ser humilde. Ai, obrigado, irmã, só uma pessoa me apoiou. Ai, vamos de novo. Vamos lá, porque vocês respondem, vocês entenderam a pergunta. Ai, porque todo mundo diz que não é manso, mas diz todo mundo: eu sou humilde. Na verdade, eu não sou humilde, eu sou humilde. Eu sou a potência elevada. Vamos para um texto. Mateus capítulo 14, versículo de número 28 diz: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, me manda ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo
e começou a naufragar, a afundar, e clamou dizendo: Senhor, me salva. Amém? A pergunta que não quer calar é: o que isso tem a ver com humildade? O que isso tem a ver com mansidão? E a gente vai entender já. Uma pergunta, vocês são todos muito bons para analisar a vida, né, dos outros. E eu também sou. E aí? Senta na janela, sai da janela. Calma. Aí, já foi. Fofoca, falou em fofoca. É filho dele ou não é? Ai, meu Deus. Bom, a gente é assim. A gente gosta de uma fofoca, né, irmão? Vamos fazer uma análise rápida de comportamento. Você acha que Pedro é um homem humilde ou um homem soberbo? Que dúvida. Vamos de novo. Sobre você, você disse que você é muito humilde. E... uau, que lindo. Só não é manso, o que é estranho. Mas Pedro, você acha que ele é humilde ou não? E eu sei porque você está dizendo isso. Porque você sabe que ele não é manso. Então você só está dizendo sobre você. Não é verdade? Fala assim: você é o Pedrão da história. Então basicamente, pela personalidade de Pedro, nós somos tendenciosos a dizer que ele não é humilde. Porque o que nós não entendemos de fato é que mansidão não tem a ver com personalidade, tem a ver com caráter. E o caráter de alguém humilde é naturalmente manso. E o caráter de alguém manso é naturalmente humilde. O problema é que nós não aprendemos isso sozinhos. Nós aprendemos com Jesus ou com a dor. E esse é o ponto. Na vida, ou você aprende na dor, ou você aprende olhando para Jesus. E aí, basicamente, é você que vai escolher de que maneira se dará esse aprendizado. Porque para aqueles que desejam ser cristãos, então temos o desafio de ser parecidos com Jesus. E essa é uma batalha diária. Não é uma batalha que você vence hoje e ela está vencida para sempre. Você vai lutar hoje, você vai lutar amanhã. Tem dia que eu acordo manso e humilde, mas tem dia que eu acordo soberbo e revoltado. E aí eu preciso lembrar de Jesus. Porque se isso for a minha rotina, eu vou destruir aquilo que a humildade e a mansidão me deram acesso. Vamos continuar. Então Pedro, pela nossa análise, ele não é um homem humilde, porque aparentemente ele não é manso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pedro é um pescador de peixe, sim ou não? E você é muito bom de reflexão. Eu estou apaixonado por vocês aqui. Vocês estão acertando tudo. Então Pedro é um pescador, amém? Pedro sabe nadar, sim ou não? Uma dúvida. Pedro sabe nadar, sim ou não? Bom, vou te ajudar. Pedro sabe nadar. Fala pro irmãozinho que está do teu lado: Pedro sabe nadar. É porque tem outro episódio na Bíblia que a Bíblia diz que Pedro pula na água do jeito que está e nada. Então diga: o Pedro sabe nadar. Pedro sabe nadar, o Pedro sabe nadar. Amém, ponto. Só que se Pedro sabe nadar, por que de repente Pedro não sabe mais nadar? Mas o medo invalida a nossa habilidade? Peraí, olha o que vocês estão dizendo. Vocês estão dizendo que, então, se eu sei nadar e eu tiver medo, eu esqueço de nadar? Vamos refletir junto, peraí. Vamos pensar num cenário. Quem morre afogado? Bons nadadores ou pessoas que não sabem nadar? Olha o que você acabou de dizer. Significa que quem morre mais afogado são os
bons nadadores. Por que eles morrem mais? Porque eles se dão o direito de nadar mais longe do que aqueles que reconhecem que não sabem nadar. Você está percebendo o que está acontecendo na mensagem? Então Pedro, ele é um bom nadador, sim ou não? Mas por que então agora ele não está conseguindo nadar? Mas é preciso fé para nadar? Habilidade basta para nadar. É que para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Não, você não entendeu. Não, você não está entendendo. Ai, meu Deus do céu, eu estou passando mal, eu estou ansioso, me segura. Então, peraí, para nadar não precisa de fé, mas para andar por cima das águas, sim. Então Pedro não está pedindo socorro para nadar. Pedro está pedindo socorro porque quer voltar a andar por cima das águas. Ah não, pelo amor de Deus. É lindo, você não está entendendo. Pedro não está dizendo Deus me ajuda a nadar. Ele está dizendo Deus me ajuda a voltar a andar por cima das águas. É lindo. Pedro não precisava de Jesus para nadar. Pedro não estava morrendo afogado porque não sabia nadar. Pedro estava se recusando a bater o braço, sabendo que ele podia andar por cima das águas. Então, meu lindo, se para nadar a tua habilidade é suficiente, para andar por cima das águas você vai ter que ser humilde para reconhecer e dizer: Jesus, eu preciso de você. Eu não consigo sozinho. Eu me recuso a bater os braços para nadar, sendo que existe um Deus na minha frente que tem o poder para me fazer andar por cima das águas. Ai, que coisa boa. Então, o que faz Pedro ser resgatado por Jesus não é ele gritar dizendo: Deus, eu não sei nadar. É: Deus, me salva. Me salva de mim mesmo. Me salva das minhas habilidades. Me salva do meu talento. Me salva, me salva. Eu quero voltar a andar por cima das águas. Então a Bíblia diz que o Senhor pega ele pela mão, coloca ele de novo sobre a superfície do mar, e os dois voltam andando por cima das águas. Então agora a gente começa a compreender o que Deus deseja da gente. Sabe qual é o problema do nosso tempo? Achar que o nosso talento, o nosso carisma é suficiente e que a gente não precisa mais dele. E isso é o que tem mais destruído pessoas todos os dias, casamentos, famílias. Porque é quando você pensa que não precisa mais de nada, quando você pensa que não precisa mais de ninguém, porque você nada. Você aprendeu a falar bem, você se comunica bem, você tem dinheiro na conta, você tem resultado. Então você acredita que por isso você não precisa dele. E aí Jesus está dizendo: lindo, seja manso e humilde. Ser humilde é reconheça que mesmo tendo tudo, te falta tudo, e você precisa de mim. Você precisa de mim. Entende? Quando eu olho para Jesus, é o meu manual perfeito, é o meu Deus, é o meu Salvador. E eu pensei a vida toda coisas erradas sobre Jesus porque aprendi errado sobre Ele. E o meu maior mal da minha vida foi ter pensado errado sobre Ele, porque durante muito tempo eu tinha vontade de ficar longe e não tinha desejo de estar perto. Quando eu conheço Jesus de verdade pela palavra, eu estou entendendo Pedro dizendo: Jesus, eu me recuso a bater braço, eu me recuso a bater perna. Eu sei fazer tudo isso, mas eu não quero isso. Eu estou com você, Jesus, eu estou contigo. Eu prefiro abrir mão da minha habilidade para dizer que a tua graça é suficiente. Eu preciso abrir mão de mim mesmo para dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Tão lindo. A jornada da humildade, ela não só preserva a nossa vida, como ela nos faz viver o sobrenatural. A humildade foi confundida durante o tempo.
Para nós, os humildes são aqueles que não têm recurso. Sabia disso? E para nós, achamos errados dizer que somos humildes também. Eu sei que eu ri quando você disse que era humilde, mas ri porque você antes disse que não era manso. Mas se você dissesse que era manso e dissesse que era humilde, talvez eu acreditaria em você. Não é errado reconhecer humildade. Errado é você ter um coração soberbo e se autoproclamar humilde. Ou tadinho de você que porque não tem recurso acha que então é humilde. Não, você só é pobre mesmo. Me desculpe, mas isso tem que sair da nossa cabeça logo. Ah, eu sou humilde. Não, lindo, você é um pobre soberbo, que acha que não precisa de Jesus, que maltrata as pessoas, que não valoriza os pequenos começos dos outros, que não valoriza a empregada, que não valoriza aqueles que começaram, que acha que porque tem alguma coisa pequena que seja melhor do que alguém. Você é soberbo. Tem gente que está achando, ah, porque eu não tenho, então eu sou humilde. Não, lindo, para com esse negócio. Humildade é reconhecer quem você é, da onde Jesus te tirou e que você precisa dele. Humildade é você entender o seu lugar no mundo. Você não é melhor do que ninguém, você não é mais inteligente do que ninguém, você não é mais capaz do que ninguém. Você precisa de Jesus da mesma proporção que todos nós precisamos. Sabe o que uma das coisas que mais me apaixonaram pela pregação do Evangelho? Quando eu entendi que eu não precisava ser um super-herói para pregar, eu podia ser eu mesmo pregando. Eu vou te falar, lindo, eu achei durante a minha adolescência, juventude, que os pregadores eram aqueles super santos. Eram homens intocáveis. Eram, oh my God, não erram, não pecam, não, meu lindo, tudo igual a gente. Só que tem gente que mente. Eu sou frágil igual todo mundo. Eu tenho dores igual todo mundo. Eu tenho vida igual todo mundo. Tem dia que eu tô bolado, tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu tô com vontade de falar algumas coisas meio perigosas, tem dia que eu tô com vergonha do que eu falei no dia anterior. Eu sou ser humano. E isso é ser humilde. Humilde é reconhecer que você é normal. Humilde é você reconhecer que precisa de Jesus todos os dias. Humilde é gravar 300, 600 mensagens e ainda dobrar o joelho antes de começar dizendo: Deus, se não for o Senhor eu não dou conta. Humilde é vir aqui na tua frente e dizer: eu sou igual a vocês. Eu não estou dizendo que eu sou melhor, é o contrário. Eu estou dizendo: eu sou servo de vocês. Humildade é o contrário do que a gente imagina. Se eu dissesse aqui: olhem para mim, sou melhor do que eu, aí sim, soberbo. Ou não, lindo, é só a humildade de dizer: eu preciso o tanto que vocês precisam de Jesus. A questão de tudo é que humildade preserva a nossa vida na presença de Jesus. E é só isso que eu quero passar nessa palavra. Todo mundo, quando pensa que não precisa mais de Jesus, cai em buraco. Todo mundo que pensa que é forte, cai em buraco. A Bíblia diz: e quando penso que eu sou forte, então eu sou fraco. Eu prefiro confiar naqueles que dizem: sou fraco e preciso de ajuda, do que aqueles que proclamam fortaleza e se autodenominam santos em cima da nossa geração. Tenho medo de santarrões, tenho medo daqueles que apontam o dedo para os pecadores. Morro de medo dessas pessoas, porque provavelmente a vida por trás é suja igual um pau de galinheiro, mas estão vendendo uma santidade que não compram. E isso não aconteceu só agora, isso acontece desde sempre. Jesus chega para os fariseus e diz: vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês conseguem suportar. Sabe, lindo? O chamado de Jesus para nós é voltarmos à nossa essência de reconhecer que precisamos dele todos os dias. Não importa quão grande você seja, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa quantos carros você tem na garagem, não importa a sua família, o seu sobrenome, não, lindo, você ainda precisa de Jesus do mesmo jeito. E se você for humilde para reconhecer, Ele estará com você todos os dias, para que se você cair, Ele te levante, para que se você chorar, Ele te console, para que se você pedir socorro, Ele estenda as mãos e tire você da circunstância que você está. Porque o dia que você pensar
que não precisa mais dele, nesse dia você morreu na fé. Não há mais o que fazer. A dor do nosso tempo é imaginar que pessoas acreditem que suas conquistas levem para longe de Deus. Nós somos soberbos quando dá tudo certo, mas tem gente que é soberbo também quando dá tudo errado. E eu termino aqui. A maior lição da nossa vida é saber que não importa o estágio da história, nós vamos precisar de Jesus. Jesus está dizendo: aprendam de mim, sou manso e humilde. Quando eu morava na kitnet, eu precisava ser humilde. Quando eu moro na casa maior, eu preciso ser humilde. Quando meu sonho era o Ford Ka, eu precisava de humildade. Quando meu sonho é o carro de agora, eu preciso de humildade. É tudo igual, não muda nada. Não é o estágio que altera quem você precisa ser. É você ser que altera o estágio que você está. Entenda, humildade te abre portas que o teu talento nunca vai te levar. Humildade te abre portas que a tua descendência nunca vai levar você. A humildade te faz acessar coisas tão extraordinárias que talvez você só vai entender quando compreender que precisa de Jesus todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e por isso terá acessos que o orgulhoso não tem. Você sabia que a humildade é o mais alto nível da sofisticação do ser humano? Quando você reconhece as pessoas, quando você honra quem está à sua volta, quando você trata bem a todos sem fazer diferenciação, então você se tornou alguém extremamente sofisticado. Engraçado pensar que na nossa cabeça o sofisticado é o rico. Não, o sofisticado é o humilde. Porque o humilde entra em qualquer lugar e é amado, percebido e reconhecido, não pelo que tem, mas pela maneira que serve aqueles que estão à sua volta. Jesus era amado loucamente por todo mundo, porque ele fazia o que ninguém fazia, amava o que ninguém amava, tratava bem quem todo mundo rejeitava. Se todo mundo corria do leproso, ele tocava no leproso, e não era ele que era contaminado, era o leproso que era purificado. Termino dizendo de Paulo e Silas, e eu acabo. Se o orgulho surge nos dias bons, o orgulho também nos tenta surgir nos dias maus. Orgulho é aquele que vai dizer: chega de Jesus, não preciso mais dele, não deu certo, abandono e vou embora. A Bíblia diz que Paulo e Silas, após pregarem, expulsarem um espírito demoníaco, são presos e açoitados. E nesse lugar de reclusão, no meio de uma cadeia, eles tinham todo o direito de dizer: fizemos tudo por amor ao teu nome, e o Senhor nos abandonou na prisão. Honramos o Senhor, expulsamos demônios do teu nome, e o Senhor nos deixou vir para cá. Mas a Bíblia diz que eles são humildes. E sabe o que eles fazem? No meio da prisão, eles adoram ao nome do Deus de Israel. Eles adoram o nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles cantam, e eles louvam, e eles proclamam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que as celas se abriram de maneira milagrosa. As celas se abriram. Não, pelo amor de Deus, vamos de novo. A Bíblia diz que eles estão presos, estavam pregando o Evangelho, expulsando demônios. E a Bíblia diz que eles foram presos. Eles tinham o direito de reclamar, de amaldiçoar, de maldizer, mas a Bíblia diz que eles adoram ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, as celas se abriram. Aí eu vou te dizer o que foi que abriu a cela. Não foi a altura do louvor, mas a humildade que os fez louvar em meio à circunstância difícil. Humildade suficiente para dizer: Jesus, mesmo que o Senhor não faça nada agora, nós vamos continuar te amando. Mesmo que a prisão seja a nossa realidade, nós vamos continuar adorando o teu nome.
Aí eu entendo quando Paulo diz: até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. É mais ou menos assim: até aqui foi maravilhoso, mesmo que o Senhor não faça nada daqui para frente, nós vamos amar o Senhor do mesmo jeito. No nosso tempo, Jesus está restaurando os nossos corações, restaurando a nossa alma, restaurando o nosso espírito. E confesso para você que esses últimos meses meus com o Senhor foram justamente sobre isso, sabe? O Senhor me fez lembrar que nada mudou, que não importa o tamanho das coisas, que não importa o número dos inscritos, que não importa a casa que eu moro, que não importa o carro que eu ando, que não importa que hoje eu possa ir em lugares e as pessoas me reconhecem pelo rosto, pela voz, que eu ainda sou o menino que ele encontrou sujo, ferido e machucado. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou, nada mudou, nada mudou. O fato de ser mais pessoas vendo, nada mudou. O fato de ter mais pessoas ouvindo, nada mudou. Ô André, nada mudou, André. Lembra quando a gente pegava o carro e viajava para os interiores de Santa Catarina para pregar em igrejas pequenas que não tinha quase ninguém para nos ouvir? André, você lembra o quanto a gente era humilhado? Você lembra o tanto de provação que a gente levava? Lembra que a gente ia lugar para comer e não tinha dinheiro para comer o que a gente queria, mas a gente estava lá servindo ao Senhor? Bom, a vida mudou, a gente está hoje em São Paulo, a gente pode comer num restaurante melhor, tem muita gente ouvindo, mas sabe de uma coisa, André? Nada mudou. Nada mudou, André. Nada mudou. Quero ajuda para nadar, eu quero ajuda para continuar andando por cima das águas. E André, o dia que mudar, você tem o direito de ir embora. O dia que mudar, a gente tem o direito de te abandonar. Se você mudar, a gente tem direito, porque eu não amei você por conta do teu talento, eu amei você por causa da graça de Deus em você. Você entende? Eu a mesma coisa, André, a gente precisa dele. A gente vai gravar mais 1000 séries, eu não sei até quando Deus vai fazer isso, mas a gente vai precisar dele a vida toda. Você vai casar, André, você vai precisar dele a vida toda, amém? Eu me lembro que quando eu comecei a gravar a série, eu usava umas camisetas floridas. Eu me lembro que quando a gente gravou a primeira série, era uma câmera, era umas luzinhas bandidas no fundo, era o Kalel, que até hoje não aprendeu a deixar o retorno ligado. E não tinha o Vendrasco que ajudava ele, era sozinho. Era nós três. Era o Marco assistindo sentado no chão, lembra? Nada mudou. Nada mudou, nada mudou. E se mudar, fica perigoso. Eu me lembro da primeira mensagem, do primeiro apelo, e nada mudou. Eu ainda faço apelo, e eu não vou deixar que esse evento termine sem te fazer a pergunta mais importante da sua vida. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Jesus de verdade, lindo. Não é só ouvir, é sobreviver. Se arrepender dos seus maus caminhos. Reconhecer é um ato de humildade. Reconhecer que você é pecador e que o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi pelos teus pecados, e que essa mensagem é para você.
Para você que foi embora da presença de Jesus e hoje, por um lapso de memória, deu muita saudade e quer voltar. Ser humilde para refazer o caminho, para voltar de novo para Ele, do lugar aonde você não deveria ter saído. Ser humilde para reconhecer que foi os teus pecados que levaram Ele para a cruz e que você viveu uma vida toda longe dele, mas hoje quer tomar essa decisão pela primeira vez. Você não vai viver mais um ano da mesma maneira. Você vai entregar a sua vida de verdade para Ele para sempre. Humildade para reconhecer que você precisa de um Salvador, que você precisa mudar, que você precisa dele mais do que qualquer outra coisa. Eu vou fazer essa pergunta e se sua resposta for sim, você vai levantar as mãos e a gente vai orar e vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Se a sua decisão for sim para uma das duas perguntas ou três, levante a mão. 1, 2, 3. Se alguém está tomando a decisão, fique de pé, levante. Isso. Levanta todo mundo de uma vez, por favor. Se você estiver tomando essa decisão assistindo esse vídeo, seja humilde. Escreva, comenta que você está tomando essa decisão. A gente quer ver você e orar por você também. E para você que está aqui, se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nela agora, dê um abraço nela, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Isso. Eu estou ouvindo barulho de beijo daqui, que gostoso. Feche os seus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, eu quero ser parecido contigo, manso e humilde. Em nome de Jesus.